Bom dia, boa noite. A gente vai ter então hoje uma aula de Química Orgânica falando sobre nomenclatura de cadeias carbônicas. Então, para começar, a gente vai falar então das regras da IUPAC, né? IUPAC, que é a International Union of Pure and Applied Chemistry, que nada mais é, em tradução livre, do que a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que foi fundada em 1919, lá na Suíça, que está apontada aqui no mapa em verdinho, e também possui escritórios nos Estados Unidos. Esse conjunto de regras para compostos orgânicos foi reunido nesse livro aqui, ó, o famigerado livro azul, que é o Nomenclature of Organic Chemistry. A primeira edição dele é de 1979 e a última, a mais atual, é de 2013. Muito bem. Então, como é que a gente nomeia compostos orgânicos? Para começar, a gente vai falar de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são as substâncias que só possuem carbonos e hidrogênios nas suas moléculas. Hidrocarbonetos são a base para a gente aprender a nomenclatura de compostos orgânicos. Bom, e como regra geral, a gente tem o seguinte: a gente vai ter um prefixo, um infixo e um sufixo, quase como o nome de uma pessoa. Primeiro nome, nome do meio, nome de família. É mais ou menos essa a ideia que a gente vai ter aqui. O prefixo diz para nós o número de carbonos presentes na cadeia principal. O infixo, o tipo de ligação entre os carbonos desta cadeia. E o sufixo nos diz a qual família de compostos aquela substância pertence, né? Ou que função orgânica está contida ali. Bom, vamos dar uma olhada em cada parte do nosso nome aqui, da nossa nomenclatura, para a gente entender melhor. Quanto ao número de carbonos, a gente pode ter quaisquer número de carbonos, não é? Então, eu tenho um amigo que diz que a gente só precisa aprender a contar até 4 na química orgânica. Então, assim, quando a gente tem um carbono aparece esse prefixo met. Para 2 carbonos, aparece o prefixo et. 3 carbonos, prefixo prop. 4 carbonos, prefixo but. Então, met, et, prop, but. Met, et, prop, but. De 5 para frente, são prefixos que a gente já conhece, né? Pent para 5, ex para 6, ept para 7, 8 para oct para 8 e assim por diante. Claro, há prefixos também para 11, 12, 13, 14, mas se eu ficar listando aqui, eu não vou terminar nunca, não é? Vamos ficar até 10. No caso do infixo, que é o tipo de ligação entre os carbonos, a gente tem que lembrar que carbonos são capazes de fazer ligações simples, duplas e triplas. Quando carbonos fazem ligações simples, aparece esse infixo an. Para ligações duplas, prefixo em. Para ligação tripla, prefixo in. A gente pode até fazer uma analogia como 1, 2, 3, a, e, i. 1, 2, 3, a, e, i. Na ligação simples, an, dupla em, tripla in. Certo? E para o sufixo, bom, isso depende do grupo orgânico que a gente está trabalhando. Por exemplo, quando aparecem hidrocarbonetos, né, substâncias que só têm carbonos e hidrogênios, o final do nome, né, o sufixo é o. Todo hidrocarboneto termina com o. Todo alcool termina com ol. Todos os aldeídos terminam com al. E todas as cetonas, né, foi um errinho aqui, tá? Cetona, sem esse A aqui na frente. Cetonas terminam com ona. A gente vai começar trabalhando com hidrocarbonetos. Claro, existem outros grupos orgânicos, mas esses nós vamos estudar mais tarde. Tudo bem? Vamos seguir. Como exemplo, eu trouxe para começar essas 3 moléculas aqui. Então, nesse primeiro exemplo, nessa primeira molécula, a gente só tem um único carbono. Para um carbono, met. Esse carbono faz ligações simples, an, e por ser um hidrocarboneto, termina com o. Então, aqui a gente tem a molécula do metano. Na molécula de baixo, a gente tem 2 carboninhos. 2 carboninhos, prefixo et. Entre esses carbonos há uma ligação simples, an. Por ser um hidrocarboneto, termina com o. Etano, né? Et, an, o. Aqui a gente tem o etano. Nessa molécula mais embaixo, a gente tem 3 carbonos, met, et, prop. Ligações simples entre os carbonos, an. Por ser um hidrocarboneto, termina com o. Bom, claro, essas substâncias elas podem até possuir nomes chamados de usuais. O etano pode ser chamado... Bom, ele é chamado de etano mesmo.
Mas acontece que tem outras substâncias que tem nomes que são um pouquinho diferentes dessa regra IUPAC que a gente está estudando aqui. Então, essas substâncias podem ser representadas de outra forma. Por exemplo, o CH4 é representado assim mesmo, como fórmula molecular. O etano, ele pode ser representado como um tracinho, em que cada ponta a gente tem um carbono. O propano pode ser representado na representação de linhas dessa maneira aqui, né? Um carbono aqui, outro aqui e outro aqui, né? Em cada ponta, em cada vértice, tem um carbono. Vamos seguir. Para essa substância aqui que tem 4 carbonos, o prefixo que aparece, né, para 4 carbonos, met, et, prop, but, 4 carbonos, but. O infixo para ligação simples é an. O sufixo para hidrocarbonetos é o. Então aqui a gente tem a molécula do butano. Esta molécula aqui embaixo tem 2 carbonos, então aparece o prefixo et. Como a ligação dupla entre esses carbonos, aparece o infixo em. Continua sendo um hidrocarboneto, termina com o eteno. Bom, o butano ele pode ser representado dessa maneira em representação de linhas e o eteno desse jeito. Parece até um sinal de igual, né? Tem um carbono aqui e o outro aqui. Um carbono em cada ponta. Para essas substâncias aqui, como é que ficaria? Bom, 3 carbonos, met, et, prop, ligação dupla entre os carbonos, em, por ser um hidrocarboneto, termina com o. Nessa molécula de baixo, aliás, antes de falar da molécula de baixo, vamos dar uma olhada na estruturinha dele na forma de linhas, não é? Aparece aqui a dupla ligação, o vértice aqui onde tem um carbono aqui na ponta, um carbono outro na ponta. Bom, para a molécula de baixo, como é que ficaria? Aqui a gente tem 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Então a gente tem but. Como aparece uma ligação dupla, prefixo, ou melhor, o infixo em, e aí sufixo o por ser um hidrocarboneto. Como é que ficaria o nome dessa molécula aí de baixo? Essa daqui. Bom, tem 4 carbonos também. 1, 2, 3, 4. But. Também tem uma ligação dupla. Em. E é um hidrocarboneto. O. Então, a gente tem 2 moléculas que são diferentes e têm nomes iguais. Ou seja, isso está errado. Porque 2 moléculas distintas jamais terão os mesmos nomes. É por isso que existem aquelas regras de nomenclatura do livro azul da IUPAC. Como é que a gente faz então? A gente tem que dizer onde estão essas duplas ligações. Nesse caso aqui, ó, essa dupla ligação começa na ponta, né? Então a gente vai chamar este carbono aqui de número 1. Aqui a gente pode fazer a mesma analogia. Vamos chamar este carbono de número 1. Então, este carbono aqui é o de número 2. Então, aqui a dupla ligação começa no carbono número 1. Aqui a dupla ligação começa no carbono número 2, né? Se eu chamar este carbono de número 1, este é o número 2. Então, como é que fica a nomenclatura? A nomenclatura correta. Fica assim, então. 4 carbonos, but, dupla ligação que começa no carbono 1, né? Dupla ligação que começa no carbono 1. E é um hidrocarboneto, termina com O. Para a molécula de baixo, qual que é a única diferença? É a posição da dupla ligação. Então a gente tem também 4 carbonos. No segundo carbono aparece a ligação dupla e ele é um hidrocarboneto. Então este de cima é o but1-eno, o de baixo é o but2-eno. Bom, estas substâncias aqui, como é que ficariam? Aqui a gente tem 3 carbonos, 1, 2, 3, prop, ligação tripla que aparece entre 2 carbonos, in, é um hidrocarboneto, termina com o, propino. Aqui, aquela representação numérica é dispensável, porque se eu chamar este carbono de 1, o 1 é dispensável, porque se eu chamar esse carbono de 1, esse fica sendo 3. E a gente sempre tem que considerar a menor numeração possível. Então, não existiria, por exemplo, o prop2-ino, né? Sempre vai ser a menor numeração. Prop1-ino, né? Então, sempre este carboninho aqui. Isso vai ficar mais claro, talvez, nos próximos exemplos. Vamos ver essa molécula de baixo. Aqui a gente tem 4 carbonos, aliás,
Vamos ver primeiro como que ficaria esta substância aqui, naquela representação de linhas, né? Parece um kanji japonês, onde os carbonos estão representados aqui, aqui e aqui, né? Tem 3 carboninhos aí. Para essa molécula de baixo, a gente tem 4 carbonos, but, ligação tripla, que começa no segundo carbono, aqui tanto faz. Posso dizer que este é o carbono 2 ou esse aqui, né? Se eu chamar este carbono de número 1 ou este, tanto faz, é igual, né? Porque a gente tem uma molécula que é simétrica aqui, tá? É como se tivesse um espelhinho aqui, projetando uma imagem igual dos dois lados. Bom, 4 carbonos, but, a dupla ligação, ou melhor, a tripla ligação começa no carbono 2, no carbono 2 começa a tripla ligação, é um hidrocarboneto, termina com O. A representação em linhas ficaria desta maneira aqui, onde os carbonos estão representados aqui, aqui, aqui e aqui. Tudo bem? É melhor se acostumar com esse tipo de representação. Ela é a mais comum nos vestibulares, não necessariamente para o but-2ino, mas para quaisquer substâncias orgânicas, os hidrogênios ficam ocultos, tá? Essa forma de representar, ela pode aparecer, claro, mas é muito mais comum aparecer a representação em linhas. Vamos para os próximos exemplos. Como hidrocarbonetos, também podem aparecer os compostos cíclicos, né? Que são os compostos de cadeia fechada. Quando aparecer o composto de cadeia fechada, a gente vai começar o nome deles com ciclo, né? Então vai aparecer essa palavrinha ciclo no nome. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 carbonos, que seria a própria ligação simples entre esses carbonos, né? Só tem um risquinho aqui, por ser um hidrocarboneto, termina com O. Prop de 3 carbonos, de ligação simples, ou por ser hidrocarboneto, propano. Mas como a molécula, como é uma cadeia fechada, aparece um ciclo aqui antes. Então aqui a gente tem um ciclo propano. Aqui a gente tem 4 carbonos, então aqui a gente tem a estrutura do ciclo butano. Aqui, por termos 5 carbonos, ciclo pentano. E aqui, por aparecer 6 carbonos, temos a estrutura do ciclohexano. Ciclohexano. Cuidado para não confundir com o benzeno, que tem ligações duplas e simples alternadas, né? Ou aquela bolinha aqui no meio. Quando aparece o benzeno, você não vai colocar ciclo no nome, ok? Bom, vamos lá. Então, a gente dá uma olhada na nomenclatura de compostos cíclicos. E quando aparecer um composto ramificado, como é que a gente faz para nomear? Compostos ramificados são um pouco mais chatos de nomear. Por exemplo, aqui a gente tem uma listinha com alguns dos radicais orgânicos que podem aparecer nas substâncias. Na primeira linha ali a gente vê então radical metil, etil, propil. Então esses nomes também derivam da quantidade de carbonos que aparecem. Então no radical metil tem 1 carbono, no etil 2 carbonos, no propil 3. Na última linha ali de baixo aparece, por exemplo, o benzil, né? O benzil está aqui, lembra um pouco o benzeno, e o fenil também, que lembra um pouco o benzeno. Bom, eu vou fazer uma aula um pouco mais específica explicando sobre cada um desses radicais orgânicos para vocês entenderem melhor, tá? Mas vamos nos ater aqui, por enquanto, a primeira linha, né, onde tem o metil e o etil, né? Então o metil tem 1 carbono, o etil tem 2 carbonos. Uma coisa que vocês podem gravar é, se acaba com il ou ila, é um radical orgânico. E esses radicais seguem a ordem alfabética na nomenclatura. Então, por exemplo, quando aparece um radical etil e um metil, o etil aparece primeiro no nome, o metil aparece depois. Ficou confuso? Calma, a gente vai ver como funciona. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, quando a gente vai introduzir um radical na nomenclatura, o radical é a primeira parte do nome. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a cadeia principal. Nesse caso aqui, a cadeia principal é onde tiver a maior contagem de carbonos de ponta a ponta. Então, se eu sair desta ponta aqui e for até esta, eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu for desta ponta até essa, tenho 1, 2, 3 carbonos. Se eu for desta ponta até essa, tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Bom, daqui para cá tenho 4. Daqui para cá nessa linha tenho 4.
Então eu posso falar que essa é a nossa cadeia principal. Bom, para ficar um pouco mais claro, então essa aqui é a nossa ramificação, que aqui está meio escondidinha, mas é um CH3. Bom, aí a cadeia principal está destacada aqui em pretinho, olha ela ali, cadeia principal. E o nosso radical metil, né? Só tem um carbono para fora da cadeia principal, radical metil, né? Met, de um carbono, il é uma ramificação. Bom, como é que fica o nomezinho dele? Então a gente vai começar aqui, tem 4 carbonos na cadeia principal, but, ligações simples entre os carbonos, an, é um hidrocarboneto, termina com o. Só que a gente tem que colocar também o nome do radical, que ele vai aparecer antes, não vai aparecer na primeira parte do nome. Como a gente tem um radical metil, que está em carbono de número 2, né? Olha ele ali, 1, 2, 3, 4. Radical metil pendurado no carbono 2, então esse 2 também vai aparecer no nome. Então a gente tem o 2-metil-butano, tá? 2-metil, porque o radical metil está no carbono 2. Temos 4 carbonos na cadeia principal, é um hidrocarboneto, só tem ligações simples aqui. Muito bem. E para a molécula de baixo? Na molécula de baixo a gente tem isso daqui. Olha os radicais metil mostrados aí. A cadeia principal vai ser esta aqui mesmo, né? Essa linha aqui, quando a gente contar. Vai ter quantos carbonos? Bom, vamos contar já já. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 7 carbonos na cadeia principal. Para 7 carbonos vai aparecer o prefixo ept. O infixo, geralmente ele aparece com H, né? Esse ept geralmente aparece com H, mas eu suprimi o H porque vai aparecer um radical antes, então ele vai acabar comendo esse H. Eu já me adiantei aqui. O infixo é o an, porque só há ligações simples entre os carbonos. O sufixo é O, porque é um hidrocarboneto, só tem carbonos e hidrogênios. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem radicais metil, que aparecem em quais carbonos? Os carbonos 2, 3 e 4. Então, isso vai aparecer no nome dessa forma aqui. 2,3,4 hífen trimetil, né? Por que esse tri? É para dizer que tem 3 radicais metil que estão ligados aos carbonos 2, 3 e 4. Então, 3 radicais metil ligados aos carbonos 2, 3 e 4 da cadeia carbônica. Eu sei, não é uma coisa muito bonita de se ver, mas é assim que foi estabelecido pela IUPAC, tá? Isso faz com que nenhuma outra estrutura tenha uma fórmula parecida com essa daqui, tudo bem? Se eu mudar, por exemplo, esse radical de lugar e colocar aqui, então eu vou mudar o nome aqui, então ficaria sendo 2, 3, 5 trimetil heptano. Bom, vamos seguir. Como é que vocês acham que ficaria a nomenclatura para este hidrocarboneto aqui? A regra geral é, a primeira coisa que a gente faz é encontrar a cadeia principal da nossa estrutura. O que a gente vai ter aqui então? Qual será a cadeia principal? Será que é essa daqui, ó? É o que a maioria acha. Mas se você disse que essa é a cadeia principal, você... Errou! Você... Errou! Por quê? Essa não é a cadeia principal, visto que aqui não há a maior contagem do número de carbonos. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos. Não é a maior contagem se a gente for de uma ponta a outra. Se a gente fizer a contagem correta, a gente vai encontrar isso aqui. Aqui, quantos carbonos a gente tem? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 7 carboninhos. Bom, então esta é a nossa cadeia principal. Bom, então como é que a gente vai começar a nomear essa cadeia? Tem 7 carbonos na cadeia principal, então aparece um ept no nome. Só tem ligações simples entre carbonos, então aparece o infixo an. Aqui a gente está trabalhando com um hidrocarboneto, né? Só tem carbono e hidrogênio, então vai ter um final O, vai ter um sufixo O. Só que, vamos contar esses carbonos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se vocês observarem bem, nos carbonos 3, 4 e 5 aparecem radicais orgânicos, né? Aparecem ramificações. Então,
Então aqui aparece um radical metil, que está ligado ao carbono 3, né? Tem um carboninho ali apenas. Aqui a gente tem 2 carbonos, é o radical etil, que está pendurado no carbono 4. E aqui no carbono 5 tem mais um radicalzinho metil, então, de novo, ligado ao carbono 5. Então, como é que ficaria o nome para essa estrutura aqui? Ficaria, então, vamos lá, para o nome oficial. A gente tem, então, o 4-etil, né? E vem antes de M, E vem antes de M, né? Então, a gente vai seguir uma prioridade de ordem alfabética aqui. Então, 4-etil, 3,5 de metil, né? A gente tem 2 radicais metil, né? Aqui, ligados aos carbonos 3 e 5, né? Então, 2 carbonos, ou melhor, 2 radicais metil ligados aos carbonos 3 e 5 da cadeia principal. E aí agora sim vai aparecer lá hept, an, o, né? Então, 4-etil, 3,5 de metil heptano, né? É muito comum que apareça sem este H aqui, porque senão fica parecido com dimetilheptano, não é bem isso, não é? Dimetilheptano, é que a gente vai juntar tudo aqui no nome. Falando sobre propriedades de hidrocarbonetos, temos aqui que hidrocarbonetos são compostos que são pouco reativos. Temos dentre os hidrocarbonetos os alcanos ou parafinas, alcenos ou olefinas, alcinos ou hidrocarbonetos acetilênicos e temos também os hidrocarbonetos aromáticos. Estes 3 primeiros, os alcanos, alcenos e alcinos, são hidrocarbonetos chamados de alifáticos, que seria basicamente hidrocarbonetos não aromáticos. Vamos ver o que é um hidrocarboneto não aromático já. No caso dos alcanos, temos aqui que os alcanos são os hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples entre carbonos. Então, temos que os alcanos possuem uma fórmula geral CnH2n mais 2, ou seja, o número de hidrogênios é o dobro mais 2 em relação ao número de carbonos. As ligações são longas, elas têm aproximadamente 154 picômetros. Para quem não lembra, um picômetro tem cerca de 10 a menos 12 do metro. Eles são altamente estáveis e por isso são pouco reativos. Temos como exemplo de alcano esta substância aqui, que possui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Seguindo a fórmula geral, C5H12, né? Que seria o dobro mais 2 do número de carbonos. Então temos aqui a fórmula do pentano. 5 carbonos, ligações simples entre carbonos, an, e por ser um hidrocarboneto, termina com O, C5H12. Temos como exemplo também este hidrocarboneto aqui. Nesse caso, possui 10 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos. Então assim nós vamos ter o dobro mais 2 do número de hidrogênios. Temos aqui então o C10H22, que é o decano, né? Dec, que há 10 carbonos. An, por termos ligações 5 carbonos. E O, por termos aqui um hidrocarboneto. Há apenas carbono e hidrogênio na estrutura. No caso dos alcanos, quanto maior a cadeia carbônica, maior será a massa molecular e maior será o ponto de ebulição desse alcano. Eles estão presentes no petróleo e passam pelo processo de separação chamado de destilação fracionada. O processo de destilação fracionada ele funciona da seguinte maneira. É realizada a destilação usando uma coluna de destilação que pode possuir vários metros de altura. O petróleo bruto é aquecido, ele entra na coluna de destilação soltando diversos tipos de vapores. Os vapores vão subindo por estes andares que nós chamamos de pratos. Em cada prato, que são os diversos níveis presentes nesta coluna de destilação, são coletadas diferentes substâncias. Quanto maior, ou melhor, quanto mais alto
for o nível da nossa coluna de destilação, mais leve será a fração coletada. Então, por exemplo, temos aqui o número de carbonos para cada substância que é coletada dentro da coluna de destilação. Então, até 4 carbonos, temos aqui gases, por exemplo, o metano. Temos aqui nafta, um pouquinho mais abaixo temos a gasolina, que já passa a ser líquida, né? 8 carbonos. Temos o querosene, diesel, óleo lubrificante, gasóleo pesado e, por último, o alcatrão e, claro, também asfalto, como as frações mais pesadas do petróleo a serem separadas dentro de uma coluna de destilação. Aqui ao lado, nós também podemos observar a temperatura em que são coletadas cada uma dessas frações de separação do petróleo. Então, essa coluna de destilação tem esse sistema aqui chamado de bubble cap, utilizado para a separação dessas substâncias presentes no petróleo. A substância vem e borbulha dentro de um líquido presente em cada nível da nossa coluna de destilação. Esse líquido, então, é recolhido dentro deste nível. Já no caso dos alcenos ou olefinas, temos os hidrocarbonetos que possuem uma ligação C-dupla-C. A fórmula geral de alcenos é de CnH2n, ou seja, nos alcenos, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Essas ligações já são um pouco mais curtas em relação aos alcanos. Elas possuem 134 picômetros. Elas são menos estáveis que os alcanos e por isso são mais reativas. Vejamos alguns exemplos de alcenos. Aqui nós temos um alceno de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Então, como fórmula geral, nós temos o C5H10. Temos aqui o pente 1N. Carbono 1 começa a dupla ligação. Então, por isso temos este 1 aqui. O 1 indica onde começa a dupla ligação do penteno. Abaixo, nós temos aqui 10 carbonos, sendo que a dupla ligação começa no primeiro carbono. Temos aqui o DEC 1Eno, C10H20. Esta fórmula geral aqui. Claro, se nós contarmos os hidrogênios de forma individual, vamos encontrar 20. Mas não precisamos fazer isso, basta seguir a regra geral e vamos obter o mesmo número. No caso dos ciclanos, nós temos hidrocarbonetos que são cíclicos e que também apresentam a mesma fórmula geral que os alcenos. Aqui nós temos, nesse caso, o ciclo butano, que possui 4 carbonos, 8 hidrogênios, e aqui nós temos o ciclohexano, com 6 carbonos, 12 hidrogênios. Observe que eles também seguem esta fórmula geral aqui, o dobro do carbonos para os hidrogênios. Então, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Já para os alcinos, nós temos que os alcinos são as substâncias em que aparece uma ligação tripla entre carbonos. Eles possuem a fórmula geral CnH2n-2, ou o número de hidrogênios é o dobro menos 2 do número de carbonos. As ligações são ainda mais curtas comparadas aos alcenos, né? Se vocês lembrarem, a ligação dos alcenos mais ou menos 134 picômetros, aqui nós temos 120. Eles são ainda menos estáveis que os alcenos, ou seja, são ainda mais reativos. Como exemplos, temos, por exemplo, essa substância, também com 5 carbonos. Como temos uma ligação tripla, então vai aparecer uma parte IN no nome deste hidrocarboneto. Aqui temos o pente 1-ino. Pente porque temos 5 carbonos. 1 porque é no carbono 1 que começa a insaturação. In porque temos uma ligação tripla. E O é porque temos um hidrocarboneto. Então está aqui C5H8, né? O número de hidrogênios é o dobro menos 2 do número de carbonos. Temos como exemplo também esta substância aqui, que é o DEC 1-ino, onde temos 10 carbonos e 18 hidrogênios.
Nós observamos que esta fórmula geral também aparece para os ciclenos. Os ciclenos são compostos cíclicos e têm uma ligação dupla entre carbonos. Então aqui nós temos 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 2, 4, 6. Né? Então nós temos aqui C4H6. O número de hidrogênios é igual ao número de carbonos, né? É igual ao dobro menos 2 do número de carbonos. Aqui vamos observar exatamente a mesma coisa. O número de hidrogênios é o dobro menos 2 do número de carbonos. Ciclohexeno tem fórmula geral aqui, C6H10. Bom, para o caso dos hidrocarbonetos aromáticos, para nós, neste momento, são substâncias que possuem benzeno em sua cadeia ou estrutura. O benzeno é esta substância aqui, cíclica, que possui ligações duplas e simples de forma alternada. Então, substâncias que possuem benzeno são chamadas de substâncias aromáticas. Os hidrocarbonetos possuem então um núcleo benzênico para serem chamados de aromáticos. E os tamanhos das ligações entre cada carbono nessa ligação, elas são regulares. São valores intermediários entre 154 e 130, que são os valores de tamanho, né, de comprimento de ligação simples entre carbonos e de ligação dupla. Se você lembrar, a ligação simples, ligação simples entre carbonos, tem o tamanho de 154 picômetros aproximadamente, e a ligação dupla aproximadamente 130. Aqui nós observamos um hexágono que é regular. E cada ligação desta aqui tem um tamanho de 139 picômetros aproximadamente. Esses valores de tamanho de ligação, não precisamos nos preocupar, na verdade, com eles. É mais para termos a ideia de que, quanto maior o número de insaturações entre os carbonos, mais próximos estarão esses carbonos. Então aqui, nós temos, se nós tivermos apenas uma ramificação ligada ao benzeno, esta cadeia, essa estrutura, terá a seguinte nomenclatura. É o nome da ramificação, seguido por benzeno. Como exemplo, nós temos esta substância aqui. Observe que nós temos apenas uma ramificação de 2 carbonos. Esta ramificação aqui é um radical etil. Então aqui nós temos um etilbenzeno. É o nome desta substância aqui, etilbenzeno. Possui esta estrutura aqui, C8H10. Benzeno. Temos também como exemplo esta substância aqui, em que a ramificação possui apenas um único carbono. Aqui nós temos o metilbenzeno, que tem 7 carbonos, 8 hidrogênios, como vocês podem observar aqui. Então, para hidrocarbonetos que possuírem mais de uma ramificação, a nomenclatura será dada de acordo com a numeração de cada carbono. Vejamos alguns exemplos, Então a nomenclatura vai primeiro seguir a ordem alfabética de cada ramificação, como o que acontece aqui. Então nesse caso aqui, nós temos então 2 ramificações. Então vamos aqui contar os carbonos. Se eu chamar este carbono de número 1, este é o 2, este é o 3, este é o 4, 5, 6. De acordo com a numeração em verde, no carbono 1 temos um radical metil, carbono 3, um radical etil. Então temos radicais em carbonos 1 e 3. Porém, se nós dissermos que este é o carbono número 1, mas este aqui é o 2, 3, 4, 5, 6, levando em consideração o sentido anti-horário no nosso benzeno aqui. De acordo com a numeração azul, nós temos que os radicais, ou as ramificações, estão em carbonos 1 e 5. 1 e 5. E agora, qual das duas numerações estará correta? Como convenção, vai estar correta a numeração que tiver a menor numeração possível. Então a nomenclatura correta nesse caso vai ser aquela que considerar os radicais em 1 e 3, os radicais em carbonos 1 e 3. Bom,
Com isso, então, como ficaria o nome para esta estrutura aqui? Poderíamos dizer que temos aqui o 3-etil, 1-metil-benzeno. 3-metil, ou melhor, 3-etil, 1-metil-benzeno. Né? Temos aqui o radical metil, carbono 1, radical etil em carbono 3. Contando o número de carbonos e hidrogênios, temos aqui esta fórmula molecular, C9H12. Temos aqui também, como exemplo, esta substância que também possui duas ramificações. Temos aqui os carbonos 1 e 4 como os carbonos que possuem ramificações. Aqui nós teríamos o 1-isopropil 4-metilbenzeno. Radical isopropil é este radical aqui que possui 3 carbonos, em que o carbono ligado à cadeia principal é um carbono secundário. Temos aqui 1-isopropil 4-metilbenzeno, C10H14. Aqui temos o tolueno, que possui esta estrutura aqui. Né? Este é o tolueno, que seria o metilbenzeno. O metilbenzeno pode ter algumas nomenclaturas alternativas. Né? Então temos aqui um tolueno substituído, um tolueno com uma outra ramificação aqui. Nós poderíamos chamar essa substância de 2-metil-tolueno, né? Ou ainda de 1,2-dimetilbenzeno, porque temos aqui em carbono 1 e 2 as ramificações na nossa cadeia. Né? Podemos até numerar o resto, mas as ramificações estão em carbonos 1 e 2. Então temos aqui 1,2-dimetilbenzeno ou 2-metil-tolueno ou ainda ortoxileno, porque funciona assim. Substituintes, né, ou ligantes em posição 1 e 2 são ligantes ou são substâncias chamadas de orto. Aqui nós temos os radicais ou ligantes em posição 1 e 3. Nestas posições, podemos chamar então essa substância de 1,3-dimetilbenzeno, 3-metil-tolueno, né, porque o tolueno seria esta substância aqui, está mostrada aqui em cima, né? 3-metil-tolueno, porque no carbono 3 teríamos um radical metil, ou ainda metaxileno. Quando temos substituintes iguais em posições 1 e 3, temos um composto chamado de meta, nesse caso metaxileno. E aqui, como último exemplo, nós temos radicais ou ramificações em posições 1 e 4 na nossa cadeia cíclica, ou no benzeno. Nesse caso aqui, nós temos o 1,4-dimetilbenzeno, 4-metil-tolueno ou paraxileno. Ligantes em posição 1 e 4 são considerados compostos para. Então, por isso temos aqui o paraxileno ou 4-metil-tolueno. Vamos ver esse exemplinho de exercício aqui, que inclusive foi uma dúvida que eu vi pela internet. Ao composto foi dado erroneamente o nome de 4-propil-pente-2-eno. O nome correto é... Bom, vamos tentar desenhar a estrutura do que seria o 4-propil-pente-2-eno. Vamos começar a pensar no que seria. Bom, 4-propil diz que o radical propil está pendurado no carbono 4. Né? Propil tem 3 carbonos. Um radical com 3 carbonos está pendurado no carbono 4. A cadeia principal tem 5 carbonos. No segundo carbono tem uma ligação dupla. Então seria alguma coisa parecida com isso aqui. Ó. Olha lá. A cadeia principal com 5 carbonos. Aqui. Cadeia principal com 5 carbonos. No carbono 2 começa a ligação dupla, olha o carbono 2 aqui, o carbono 1, carbono 2, no carbono 2 começa a ligação dupla, e no carbono 4, que é este aqui, a gente tem o radical propil, né? Radical que tem 3 carbonos. Então, seguindo a nomenclatura desse nome que está errado, a gente teria essa como cadeia principal e isso como ramificação. Mas isso está errado. E está errado por quê? Porque
aqui a gente não considerou a cadeia principal de forma correta. Se a gente contar de uma ponta a outra, daqui até aqui, a gente vai ter quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Um detalhe também que é muito importante é: eu tenho que obrigatoriamente passar por esta ligação dupla. Obrigatoriamente, insaturações têm que estar na cadeia principal. Então, obrigatoriamente, este é o meu carbono número 1, já que a dupla ligação está mais próxima desta ponta aqui. Eu sei, é bastante coisa para a gente lembrar, por isso que estudar nomenclatura é uma coisa que a gente tem que fazer com uma certa regularidade. Mas vamos lá, vamos com calma. Então, esta dupla ligação está mais próxima desta ponta, então esta ponta é o carbono de número 1, né? Então, daqui até aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, essa é a nossa cadeia principal. O que sobra é a nossa ramificação. Na nossa ramificação, a gente tem um carbono MET, por ser ramificação, termina com IL. Então, aqui a gente tem um radical metil. Como é que ficaria o nome para esse cara, então? Qual seria o nome correto? Então, vamos analisar devagarzinho. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, a gente tem aqui que no carbono 2 a ligação dupla começa e no carbono 4 a gente tem pendurado essa ramificação CH3, esse radical metil. Então, ficaria assim. Vamos lá. 7 carbonos na cadeia principal, que daria EPT para o nome, né? Para o prefixo. A gente tem uma dupla ligação no carbono 2, então no infixo a gente teria 2N, né? Ligação dupla que começa no carbono 2. A gente tem um hidrocarboneto, né? Só tem carbonos e hidrogênios, o nome termina com O, só que aí tem a ramificação, que vai aparecer nessa primeira parte do nome. A gente tem o radical metil no carbono de número 4. Então, a gente tem o 4-metil-EPT2N, né? Agora aqui, se vocês repararem, eu suprimi aquele H para não ficar 4-metil-EPT2N, né? Não é metil-EPT, né? Metil-EPT2N. Então, para esse caso aqui, a alternativa correta seria a alternativa C, que eu coloquei por algum motivo B aqui de basquete, né? Ignorem isso. Bom, bons estudos e até a próxima. Não deixem de fazer os exercícios, ok? Tchau!